Olá, pessoal, voltamos para a terceira parte. As coisas já se acalmaram mais aqui. Agora vamos começar a nossa jornada da nossa alma aqui, né, pessoal? Que é o tema que eu estou falando hoje, que é o tema o que é a jornada da alma. Por que temos que passar por essa experiência? Por que temos que passar por essa experiência? Entende, pessoal? É isso tudo que a gente está aqui estudando e respondendo essas perguntas, né, pessoal? Então, eu parei aonde foi? Eu parei foi que as emoções, a gente tem que trabalhar as emoções para que possa liberar, podemos liberar bloqueios energéticos para permitir que a energia espiritual flua livremente, né? Foi isso que a gente parou, não foi? É essencial para a nossa evolução e para o nosso propósito de vida. Então, pessoal, temos que trabalhar essas coisas emocionais, né? Que é do ego, né? Senão a sua consciência fica presa a essas coisas. E quando ficar presa, você não vai voltar para a conexão com sua alma, com Deus. Você não vai voltar para Deus. Não pode. Tem que estar, como é que se diz? Com a conexão com a alma livre, pura. Entendeu? É isso que há muitas pessoas estão presas a coisas emocionais, as coisas materiais, apegado a pessoas, entende? Tá tudo então. Isso não vai poder você se livrar dessa roda de samsara, dessas coisas que você vai ficar aí rodando, perde o corpo, vai para o mundo espiritual baixo, daqui a pouco volta de novo. Mas tem que sair dessa roda, entende, pessoal? Aí ele fala, a jornada da alma está intrinsecamente ligada à espiritualidade. Então, está ligada à espiritualidade porque é um trabalho que você tem que fazer. Então, está intrinsecamente ligada. Aí ele fala, a prática de meditação e busca por autoconhecimento e a conexão com a natureza são coisas que são algumas das formas que aprofunda essa relação. Então, são algumas práticas que você vai se aprofundar a relação com a sua alma. Entende? Aí ele fala, a espiritualidade nos ajuda a entender que somos seres de luz com um propósito maior. Então, a espiritualidade vai dando compreensão, né? A gente vai saber que é um ser de luz, não é o ego, não é esse corpo, né? Vai trazendo compreensão para você e que a gente tem um propósito maior, né? Se a gente não sabemos agora, quando a gente ir galgando escada e transcendendo, a gente vai tendo conhecimento das coisas que a gente sabia, né? Porque a nossa consciência sabia o que a gente veio fazer. Mas quando a gente reencarnou, que foi tirado todo esse conhecimento, então a gente está como novo. É tipo como novo. Né? Então a gente tem que ir buscando agora para entender qual é o propósito que a gente veio fazer. Entende? Aí ele fala, essa conexão nos permite acessar níveis mais elevados de consciência e nos guiar na jornada pessoal. Então, quando a gente acessa níveis de consciência mais elevada, a gente vai descobrindo, né, que a gente veio fazer aqui, então todas aquelas perguntas que estavam lá na alma que a gente estava, o que é que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito aqui, né?
Será que o que que eu vim fazer? Quem é Deus? Né? É igual o cidadão que teve a EQM. Ele encontrou com o mentor, aí o mentor conversando com ele, né? No mundo espiritual, né, pessoal? Conversando com ele e ele, você vai ficar um tempinho aqui porque a sua operação lá ainda está acontecendo lá. Aí eles ficaram batendo papo, né? Isso na EQM dele, eles ficaram batendo. Aí ele perguntou, mas quem é Deus? Né? Aí o mentor aí falou assim, calma, tá tudo bem. Você ainda está no primeiro degrau, né? O nível da sua coisa está no... Você não consegue enxergar as coisas que estão lá em cima. Entende? Então, esse degrau é o quê? É esse nível de elevação da consciência. Então, quando você vai gagando, vai elevando, vai transcendendo, vai deixando as coisas, você vai tendo um pensamento uno, de unidade, você vai entendendo por que o propósito de você estar aqui. Entende? Não, não tem como, pessoal. Senão você vai ficar igual. O que é que eu vou fazer aqui? Ai, meu Deus. Ai, sabe? Você vai estar assim. Então, ele fala, a espiritualidade vai dar essa compreensão, essa conexão, né? Nos permite acessar níveis mais elevados de consciência. Então, vai permitir que a gente acesse nível elevado de consciência e nos guiar em nossa jornada pessoal. Então, vai nos ajudar a guiar para essa jornada pessoal, né? Aí ele fala, essa jornada da alma, né? Os guias espirituais, as entidades, né? Que nos acompanham em nossa jornada da alma, ele pode se manifestar de diversas formas, como anjo, mentores, mestre ascensionado, ou mesmo ente querido que já partiram. Então, pessoal, às vezes quando a gente vai ter uma experiência, né, fora do corpo, né, as pessoas, algumas tiveram EQM para encontrarem com esses seres aqui, que estão em uma evolução maiores, né, que são os anjos, os mentores, os mestres ascensionados, né, que é falado muito aí pelos espiritualistas, ou mesmo até um ente querido que esteja evoluído, venha trazer o recado para a pessoa. Olha, você tem que fazer isso, calma, se comporte assim, entende? Foi a conversa que o cidadão estava tendo com o mentor dele, entende? Esses guias oferecem apoio, então, ele vai oferecer apoio, apoio, sabedoria, né? Vai passar uma sabedoria maior do que você não sabe aqui, e proteção, ajudando a navegar por esse desafio da vida. Então, às vezes essa experiência é porque às vezes você está totalmente desorientado, né? Está totalmente desorientado aqui, se perdeu aqui nessa realidade, né? Então, o que é que acontece? Quando você se perde dessa, aí a espiritualidade intervém. Às vezes é através de tira você do corpo, às vezes você sofreu um EQM para sair do corpo, para falar com você. Falar com você quem? Com a sua consciência, com a sua alma. Entende? Porque você aqui não está entendendo, não está ouvindo, né? Tem confusão aqui de religião, tem várias coisas aqui que tá tirando a sua atenção. Você está em turbulência, a vida muito agitada. Então, os seres espirituais, nossa, ele vai se perder. Então, eles aí causam uma situação. Ele causa uma situação para que você se encontre na vida. Você está perdido. Tá perdido nessa vida, pessoal.
Então, é isso que acontece com as pessoas, entende? Esses guias vai fazer isso, oferecer apoio, sabedoria e proteção, ajudar a navegar pelo desafio da vida. Aí ele fala, a comunicação com esses seres, né, pode ser feita através de práticas espirituais, como meditação e intuição. Então, você pode entrar em conexão com esses seres, pessoal, através da meditação, você ouvir a intuição. Então, todos os meus vídeos aqui, eu nunca sofri um EQM, né? Eu só tive saída do corpo. Mas aí, depois dessa saída, a minha intuição ficou mais, como é que se diz assim? Mais aflorada, sabe, pessoal? Então, eu fiquei mais um sensitivo, a minha percepção para as coisas espirituais. Então, todo o meu vídeo aqui, pessoal, é de intuição. É de intuição. Eu estava agora, né? A irmã mandou uma mensagem para mim, ela viu uma EQM que a mulher contava as coisas que eu já tinha falado no vídeo. E ela disse, nossa, irmão, eu lembrei de você. A mulher disse que sofreu EQM e estava contando que o estágio, as coisas que você já tinha falado nos seus vídeos. Por quê? É coisa da intuição, da espiritualidade. Então, para a espiritualidade falar com a alma dela, com o ser dela, ela precisou sofrer um EQM, né? É o deslocamento do espírito da alma da pessoa, né? Até o mundo dos espirituais, que é onde encontra esses seres que conversam com ela, né? Depois ela volta para o corpo, né? Entende, pessoal? Eu não sofri isso, eu sofri só uma saída do corpo. Não significa que eu estava morto, né, pessoal? Mas eu recebo intuição, sensibilidade. Então, tudo como é que se diz? A comunicação com esses seres pode ser feita através de práticas espirituais também. Não é só através de saída do corpo, EQM. Porque você pode estar aqui, mas você está na frequência, na faixa de amparo da espiritualidade, ele pode intuir você. Ele pode intuir uma coisa, falar para você passar para as outras pessoas, né? Que muitos espiritualistas chamam de canalização, né? Tem um vídeo aqui eu falando sobre essa canalização. Tá aqui gravado aqui no YouTube, pessoal, para vocês. Entende? Entende? Então é preciso entender sobre isso. É preciso entender sobre isso, tá? Que é a nossa conexão que a gente recebe a intuição daquilo que a gente vai fazer aqui, entende? Então, todos os meus vídeos é assim, pessoal, né? Teve um dia até que eu canalizei aqui, a irmã disse, irmão, não era você, era outro ser. Eu digo, como é, irmão? Então, ela percebeu que eu era uma energia diferente, era uma coisa diferente que estava passando a mensagem. Mas eu não percebi, né? Eu só senti que eu estava com a energia estava bastante energético, né? Eu não senti assim mudança. Então, porque essas canalizações de seres dimensionais, ele não vem tirar você da inconsciência, pessoal. Ele não vem tomar o seu corpo e deixar você inconsciente, não. Ele é tão sutil que usa você e você nem percebe. Entende? Então, temos ajuda desses seres quando a gente entra na faixa de amparo. Quando a gente eleva a nossa consciência, a gente entra nessa faixa de amparo, que é a faixa aonde esses seres estão. E aí ele vai intuir a gente para ajudar a gente, né, na nossa jornada da nossa vida. Aí ele fala, durante a jornada da alma,
passamos por diversas transformações e renascimento. Então, vamos passar por diversos. Cada ciclo de vida nos oferece uma chance para reavaliar nossa escolha e direcionar o nosso caminho. Então, cada renascimento que a gente teve aqui, né, pessoal, serviu para que a gente direcionasse o nosso caminho, pessoal. Fosse melhorando, né? A nossa alma fosse melhorando. Essa mudança pode ser desafiadora, mas são essenciais para o nosso crescimento. Aceitar essa transformação como parte do processo nos ajuda a fluir com a vida e abraçar nossa aprendizagem de oportunidade de aprendizagem. Então, a gente tem que aceitar isso, né, pessoal? Tem aqui o conceito que eu acho que é o católico, que não acredita que a gente teve reencarnação aqui, né? Eu sinto muito, né, pessoal? Porque tinha na Bíblia, tem na Bíblia, né? Tem na Bíblia, mas está de uma forma mais com véu, né? Mais mascarada, né? E essas pessoas não enxergam. Não adianta, não adianta, tá? Aí ele fala, o autoconhecimento é um dos pilares da jornada da alma. Conhece a si mesmo e permite que identifique nossa crença limitante e padrões de comportamento que pode estar impedindo de avançar. Então, você tem que olhar agora para você. O autoconhecimento vai se tornar esse pilar, pessoal, para você conhecer a sua jornada da alma, né? Identificar qual é a crença que está limitando você, os padrões do seu comportamento que está impedindo de você avançar essa jornada da alma, né? Através da reflexão e da autoanálise, podemos descobrir nossa verdadeira paixões e talento, né? Alinhando-se assim com o nosso propósito espiritual, né? Essa jornada interna é fundamental para a nossa evolução da nossa alma. Então, essa jornada que a gente tem internamente, que é a conexão com a nossa alma, essa jornada interna que é da alma, é fundamental para a evolução da nossa alma. Senão a gente não evolui. Por isso que o despertar é importante. Enquanto você estiver dormindo, você não sai do ciclo de que essa Matrix colocou para você ficar. Você fica preso. Tanto em religiosidade como em qualquer outra coisa, você está preso a essas coisas. Então, é preciso buscar a espiritualidade, o autoconhecimento, né? Que vai se tornar um dos pilares para a jornada da nossa alma. Vai ajudar a gente. Vai ajudar a gente nessa jornada. Entende? Então, é preciso estar nesse trabalho de autoconhecimento. Eu tenho um vídeo gravado aqui no YouTube falando sobre o que é esse autoconhecimento, né? Que precisamos fazer para evoluir essa jornada da nossa alma, né? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa jornada da alma? Será que a Bíblia fala que a gente está aqui para passar essa experiência? Será que a Bíblia fala, pessoal? Vamos ler, né? Vamos ler. Aí ele fala, Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, alma vivente, né? Aí começou a sua jornada aqui
nessa realidade que a gente chama de terra, né? Essa terra que muitos agora não quer se voltar mais para Deus, está grudado aqui as coisas da terra, né? Então, começou. Então, a Bíblia fala que a gente já existia, que Deus formou o homem do pó, formou um bonequinho, né? Que é esse corpo de carne aqui, né? Formou esse corpinho e, e a gente iniciou a nossa jornada aqui, nessa realidade na nossa alma, da nossa alma. Entende? A gente se tornou um ser vivente, porque a gente já era vivo. Entende? Mas a gente se tornou, começou a experienciar, a nossa alma começou a experienciar essa realidade física. Mas precisou Deus fazer o bonequinho lá que foi chamado o primeiro homem Adão, né? Fez lá o bonequinho de barro e depois soprou na narina desse bonequinho, né? A alma ali, a alma vivente, que trouxe vida a esse boneco, que é o quê? Que é o nosso corpo. Então, é isso que as pessoas têm que entender, pessoal. A gente já era uma alma vivente, né? Que quando ele por isso que a alma pega a forma do boneco que foi formado aqui, entende? Então, a forma humanoide, a gente tem essa forma porque a alma ela vai se delineando de acordo com o boneco que Deus formou, né? O boneco do Adão, né? Soprou ali nas narinas, então, e a alma entrou ali. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais a Bíblia? Deuteronômio 4, versículo 29. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Então, pessoal, a nossa conexão com Deus, quando a gente vai achar esse Deus, é quando a gente procurar ele de todo o coração e de toda a nossa alma. Então, está na conexão com a alma esse Deus, pessoal. Era que aquele povo lá, né, do israelita, ele não estava entendendo. Por isso que eles fizeram imagem. Ah, esse é o Deus. Ele queria ver o Deus. Ele tinha que se voltar para a alma dele. É isso que muito não entende. Que é o que agora a gente conhece, é o trabalho da espiritualidade. Entende o processo que acontece, pessoal? É isso que acontece. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Vamos nos aprofundar mais na Bíblia. João 3, 3 João, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler aqui. Amado, desejo que te vá bem como todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, pessoal, é isso que o João estava pedindo para que a alma dos irmãos estejam bem. Porque é essa alma que faz conexão com Deus. Ele sabe disso. Então, espero que você esteja bem de saúde física, né? No corpo, vá bem em todas. E também vá bem na sua alma. Porque não adianta você estar bem fisicamente, com dinheiro, mas se não está bem da alma, se não tem a conexão com a espiritualidade, você está fora. Está fora da jornada da alma. Entende? Então, a preocupação é com a nossa alma, a nossa consciência. É essa a preocupação. Porque o resto vai passar. Tudo aqui vai passar. O que vai ficar é a sua verdadeira identidade, é a sua alma. Tem que tomar consciência disso, pessoal. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Jeremias 6, 16. Vamos ler aqui, pessoal.
né? Versículos maravilhosos, né? Aí ele fala assim, assim diz o Senhor, ponde-se no caminho e vede perguntai pelas veredas antiga, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos nele. Então, é o que acontece hoje, pessoal. Muitas pessoas não querem andar no caminho. Qual é o caminho, pessoal? É Cristo, que é o descanso da nossa alma, que é o caminho do meio. Por isso que a gente vai encontrar descanso, porque a gente vai encontrar equilíbrio para a nossa alma. Então, as pessoas não querem essa conexão com o Cristo interior, com a nossa alma. Elas não querem. É igual aquele povo lá. Jeremias falou assim: perguntai pelo caminho, né? Pôde-se no caminho, né? E ver de perguntar pelas veredas antigas, né? Pelos caminhos antigos. Qual é o bom caminho? E andar nele. Então, pergunte, você vai achar. Ele está aí com a conexão com você. E acharei descanso para vossas almas. Então, é nesse caminho que sua alma descansa. Né, pessoal? Você entende agora? Entende? Mas eles disseram, o que é que o povo disseram para Jeremias? Não andaremos nele, não vou andar nesse caminho aí não. Entende, pessoal? É isso, esse é o problema das pessoas. Vão ficar aí na roda de Sansara até despertar essa consciência. Porque está pegado a coisas dessa realidade, né? E aí vai ter que desprender, vai ter que vir outra vida para ver outra oportunidade para ele voltar para casa. Entende, pessoal? Entende agora por que as coisas estão acontecendo assim? Aí o que é que ele fala mais? Mateus 16, versículo 26. O que é que fala aqui, pessoal? Pois quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou quem dará o homem recompensa da sua alma? Quem é esse, pessoal, que vai dar recompensa à sua alma? Só tem um que vai dar recompensa. A paz é a sua alma. É voltando para a fonte. Deus, a morada, a casa de Deus, você tem que voltar para lá. A sua alma. Mas tem que você fazer o seu propósito aqui e depois se desprender do ego e ir transcendendo para que você volte para dimensões superiores. Entende, pessoal? Então, você vai ganhar o mundo inteiro e vai perder a sua alma. Sua alma vai ficar presa, está presa. Perdeu a oportunidade da sua alma voltar para a casa, para a conexão com esse Deus. Você entende agora? Aí ele fala, Salmo 42, versículo 11. Porque está batida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, é meu Deus. Então, pessoal, a salvação de tirar ele dessa, dessa roda de Sansara, né, pessoal? Então, às vezes a gente está aqui com a nossa alma perturbada, pessoal, pelas coisas que a gente está aqui. Então, quem é que vai nos livrar dessas perturbações? É a gente entrando no caminho. Qual é o caminho? As veredas antigas. Qual é as veredas antigas? É o caminho de Cristo, que ele vai dar descanso à sua alma. O salmista sabia disso e que ele falou: o qual é a salvação da minha face é o meu Deus. Então, ele sabia o salmista, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal?
como é Mateus 27:37. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, pessoal, amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma é quando a gente está cuidando da nossa alma, a gente entra em conexão com a nossa alma. Porque quando a gente ama a gente, ele vai falar o segundo mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se uma pessoa não tem essa conexão, esse amor de Deus, essa conexão com a alma dela, como é que ela vai amar outra pessoa? Você entende, pessoal? Por isso que Cristo falou disso. Você primeiro tem que buscar essa conexão que é com a fonte do amor, com a fonte da alma, né? Você tem que buscar essa conexão. Quando você busca de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, aí você está amando a Deus. E você está cuidando de você, aí você pode cuidar dos outros. Eu já falei isso aqui, pessoal. É isso que é o amar a Deus. Entende? Quando você ama você, você vai amar o próximo. Aí você está fazendo completo a lei que Cristo falou, que resume, os 10 mandamentos resume nesses 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o pensamento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, vai se cumprir tudo aí. Entende por que a gente tem que se conectar com a alma, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Aqui, Salmo 63, versículo 1, vamos ler. Ó Deus, tu é meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Onde não há a palavra de Deus, porque a água é a palavra de Deus. Então, essa alma está com sede de dar conexão com esse Deus. O salmista estava com sede. Então, a gente tem que ter essa espiritualidade de buscar Deus, porque a nossa alma tem sede. Quando você está sentindo esse sintoma, é porque você vai despertar, vai entrar no despertar para voltar para casa. Você vai entrar em uma evolução da sua alma para você transcender o ego e voltar para casa, pessoal. Quando você está sentindo esse desejo, é por causa disso. Por isso que o salmista, eu tenho desejo, a minha alma tem desejo de ti, Senhor. Então, tem desejo dessa conexão. Quer dizer que ele está separado. Ele está numa terra seca, cansada, que não tem água. Que água? Água de beber? Você já viu a alma beber água dessa aqui? Água que a gente bebe aqui? Não, ele está falando a água que é a palavra de Deus. Então, a sua alma, quando a alma está assim com sede da palavra de Deus, sabe, pessoal? Primeira vez que eu lembro quando a Bíblia, né? Comecei a ler a Bíblia, eu ficava lendo direto. Por quê? Porque eu estava com a sede, a sua alma ali estava com a sede, eu todo dia estava meditando, entende? Porque eu estava com sede, eu precisava. Aí depois, agora que a gente já saciou, a gente só vai tirando aquela água que a gente precisa para tomar no dia a dia. Então, cada dia que eu estou falando uma palavra, tá, a gente está matando sede. Porque você tem que tomar água todo dia, pessoal. Já pensou se você não toma água todo dia naturalmente? Entende? Foi por isso que Cristo falou para a mulher: se eu lhe der da água da vida, vai fluir rio de água viva do seu interior. A mulher não entendeu nada. Você não tem o negócio para pegar água lá no poço, é muito fundo. Como é que você vai pegar? Então,
estava pensando que Cristo estava falando dessa água, água natural. Você vê que a gente não pode viver sem essa água. Todo dia a gente toma água, né? Aqui, eu tomo aqui minha água e meu chá para me hidratar. Então, a alma também precisa de água? Precisa. A alma, e é por isso que o salmista, a minha alma tem sede de ti. Então, a alma dele estava com sede, porque não estava tomando a água, que é a palavra de Deus. Então, você tem que, cada dia, por isso que todo dia aqui, eu estou sempre falando a palavra para nos alimentar essa alma, o qual vai aumentar a conexão com esse Deus. Faz parte da jornada da nossa alma aqui nessa realidade. Não tem como, pessoal. Aí eu tô vendo aí na rede social alguns rasgando a Bíblia, queimando a Bíblia. Não tá sabendo o que tá fazendo, pessoal. Isso é loucura. Uma coisa que alimenta a nossa alma, você vai fazer um negócio desse? É isso? Você vai jogar água fora, comida fora, que alimenta seu corpo? Entende? É loucura. Pessoas estão fazendo loucura. Aí, o que é que ele fala mais aqui? É Salmo 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus. Aí, ó, tá vendo? A alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando encontrarem e me apresentarem ante a face de Deus. Então, pessoal, por que a nossa alma fica com sede de Deus? Porque é essa força da espiritualidade está fazendo com que você volte à fonte. Volte à fonte de amor, de alegria. Então, você volte à fonte. É uma força que está fazendo você sentir isso. Então, quando você estiver sentindo esse sintoma, não endureça o coração. Não resista, pessoal. É o momento de você voltar para Deus. Mas tem pessoas que estão resistindo. Até pessoas de grupo religioso. Estão no grupo religioso, mas estão resistindo à conexão com esse Deus. Não pode, pessoal, né? Porque aí a espiritualidade está chamando você para levar você para a sua alma para casa. Levar você de volta para Deus. Porque você não vai ficar aqui. Então, se você não tem essa conexão, você morre, né? Deixa o corpo, ou enterrou. Você vai para o umbral, você vai para o mundo espiritual. Você vai ter que voltar de novo. Você vai ter que ter outra vida para voltar para fazer a mesma conexão. É por isso que tem o processo da encarnação. É por isso que tem. Porque as pessoas não estão fazendo a parte dela quando elas estão encarnadas. Aí ela vai ter que voltar de novo. Né? Então, ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? Não é qualquer Deus, pessoal. É do Deus vivo. Quando entrarem, eu me apresentarei ante a tua face. Então, quando você entrar, vai se apresentar ante a sua face. Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Hebreus 12, versículo 1 até o 2. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que não é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que for proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, pessoal, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, né, em Hebreus. Ele fala, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas,
livremos de tudo que nos atrapalha. Então, tudo que atrapalha a nossa alma evolui. A gente tem que se livrar disso, do ego, das coisas, do desejo, das paixões, porque, né? Tá atrapalhando a gente evoluir, a gente transcender a nossa alma. Ele fala: livrar-me de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então, o pecado está onde, pessoal? Está em a gente não fazer o nosso propósito de vida aqui, que está na nossa alma. Então, é a gente ficar no ego. Então, esse pecado vai atrapalhar a nossa evolução espiritual e vai atrapalhar a gente voltar para casa. Quem voltar? A nossa alma. Entende? Aí ele fala do pecado que nos envolve. Então, estamos envolvidos pelo pecado. E corramos com perseverança. Então, temos que correr, pessoal. Estamos atrasados. Temos que correr para fazer aquele nosso propósito, correr e voltar para Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando, né? Corramos com perseverança. Então, temos que correr com perseverança, né? A corrida que não foi proposta. Então, a corrida da alma. A corrida da evolução da alma. Temos que correr. Estamos atrasados. Já temos aqui várias encarnações. Então, temos que acelerar esse processo, né? A corrida que não foi proposta, tendo os olhos fitos. Então, você tem que ter o seu olhar fito no autor e consumador da fé, que é quem? Da nossa fé. Ele, pela alegria que foram proposta, suportou a cruz. Então, ele fez o processo dele, né? Desprezando a vergonha, assentou-se à direita de Deus. Então, Cristo fez o processo dele. Fez o processo da alma dele, né? Da indivídua. Depois ele fez a conexão com esse Deus e voltou para Deus. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. Por isso que a gente tem que ter o olhar fito nele, porque ele está ensinando como a gente vai fazer esse processo. Entende, pessoal? Entende agora que a gente tem que fazer isso? Aí, o que é que ele fala mais? Atos dos Apóstolos 20:24. Vamos ler. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça. Então, o apóstolo Paulo, né, pessoal? Os apóstolos em geral, né? Ele tem a corrida. Ele disse: o importante para mim é terminar essa corrida, completando o meu ministério. É isso que interessa. Então, eles tinham consciência, o qual o Senhor Jesus me confiou para eu fazer. E testemunhar do evangelho da graça. Essa graça, esse evangelho que é a conexão com essa espiritualidade, com esse Deus. Entende? Que é a conexão com o Espírito. Então, isso é o que os apóstolos estavam querendo, né? A minha vida aqui não tem valor algum. Não me importo. Importante é que eu cumpra aqui e aí eu vou seguir meu estágio de evolução. Eles sabiam disso, né? Os apóstolos não sabiam disso. Aí ele fala: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé, que é que vence o mundo. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus vai vencer o mundo. Por quê? Cristo venceu esse mundo. Ele passou por aqui e venceu e voltou para o Pai. É o que a gente tem que fazer. Foi por isso que ele estava orando pelo discípulo e pelo aquele que ia crer nele. Ele disse: Pai, eu oro não só por esse, mas pelos aqueles que hão de crer em mim.
para que eles se tornem um como a gente somos um. Entende, pessoal? A gente vai ter que se tornar um espírito de unidade quando a gente vai se voltando para Deus. Entende, pessoal? É por isso que eu estou dizendo, a gente ainda não está na quinta dimensão, mas vamos chegar, que é o quê? Quando a gente está numa unidade, né? Seu espírito, às vezes, não tem nem mais corpo físico, né, pessoal? Você aí já é um ser de unidade com esse Deus. É um ser de unidade, entende? A gente vai chegar, né? Vamos trabalhar para isso, né, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmão, não pense que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, pessoal, o apóstolo está dizendo, olha, as coisas que ficou para trás já ficou, meu irmão. Eu agora olho para diante, prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio. Que é essa o quê? É essa transcendência para se voltar para Deus. O prêmio do chamado celestial. Então, é o chamado da jornada da nossa alma, de Deus em Cristo Jesus. Então, é esse chamado para voltar para Deus. É isso que os apóstolos estavam falando. Estavam falando dessa jornada que a alma dele tem, que ele tinha que completar esse chamado, essa caminhada, completar, para ele alcançar o prêmio dele. Entende, pessoal? Você entende que a gente tem que entrar nesse processo. E esse processo acontece quando você desperta, quando você atende o chamado da sua alma. Entende? Não é você indo para a igreja, um grupo religioso, não é isso. É o chamado da sua alma. Quando você começa a sentir o sintoma, esse negócio, ai meu Deus, da onde eu vim, o que é que eu vou fazer aqui? Isso já é um sintoma da sua alma para você se voltar para Deus. Entende, pessoal? Aí ele fala, João 16, versículo 33, versículo 33. E disse essas coisas, para que em mim você tenha paz. Neste mundo vos tereis aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Então, Cristo venceu isso, venceu as coisas da carne, venceu a batalha, venceu o mundo, pessoal. Venceu as tentações para ele voltar para Deus. Era o que ele está falando para os discípulos. Eu disse essas coisas para em mim você tenha paz. Então, essas coisas eu disse para que você tenha paz em mim. Neste mundo, tereis aflição. Então, pessoal, neste mundo você não vai estar aqui só no paraíso, né? Na diversão. Não vai acontecer isso, pessoal. Aqui você vai ter aflições. A sua alma, né? A jornada da sua alma que você veio para aqui, você vai ter aflições nesse mundo. Mas o que é que Jesus Cristo fala? O que é que Jesus fala? Falou para os discípulos e falando para a gente, né? Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Então, é por isso que nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. Ele é o nosso exemplo de evolução da espiritualidade da alma, que ele voltou para o Pai. Entende, pessoal? Você entende agora? Você está começando a ter um raciocínio, por que a gente está aqui, o que é que a gente está fazendo? Entende agora? É isso, por isso que a gente tem que estudar. Né? Aí ele fala, 1 Coríntios 9, versículo 24 e 25. Vocês não sabem que de todo que corre no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corra de tal modo que alcance o prêmio. Todo que compete no jogo se submete
ao treino rigoroso, para obter a coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então, pessoal, olha que maravilha que o apóstolo Paulo fala aqui, né, em 1 Coríntios 9, 24 e 25. Ele diz, você não sabe que o que está correndo no estádio está correndo atrás do quê? Da medalha do prêmio, né? Para alcançar o prêmio. Então, ele comparou esse jogo, a gente está aqui no jogo, pessoal. A nossa consciência, a nossa alma veio para uma jornada em um jogo. E a gente tem que fazer coisas, treinos rigorosos, né? Para poder estar apto para ganhar o jogo, para ganhar o prêmio. Senão você não consegue, você perde o jogo, aí vai ter que jogar de novo. Aí morre, aí volta de novo. Você já viu o jogo do meu sobrinho assim? Você tem 3 vidas, aí quando morre, você vai ter que voltar ao jogo tudo de novo. É a mesma coisa que a gente está aqui, pessoal. Então, para você ganhar o jogo, você tem que se submeter a treinamento rigoroso para obter uma coroa. Logo que perece. Então, os jogadores não treinam bastante para ganhar aquele prêmio? Então, é a mesma coisa, a gente espiritualmente tem que trabalhar, pessoal. Mas nós, ele falou, mas nós, então, nós que estamos despertos, que temos chamado, fazemos para ganhar coroa que dura para sempre. Então, essa coroa dura para sempre, pessoal. Então, a gente tem que lutar para essa coroa, que é o quê? A nossa vida eterna. Entende? Essa é a coroa. É por isso que você não tem que deixar tomar essa sua coroa. Você não tem que deixar tomar essa coroa da vida eterna. Nenhuma coisa aqui desse mundo você deixar enganar você para você perder esse prêmio. Entende? Aí ele fala, 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, meu amado irmão, mantenha firme e que nada os abale. Seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, o trabalho do que a gente está fazendo, pessoal, da espiritualidade, não é inútil, porque a gente vai ser coroado com essa vida eterna, essa coroa. Entende? Entende agora, pessoal? Aí ele fala, Apocalipse 3, versículo 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Você entende? Não pode deixar ninguém tomar, nenhuma coisa aqui enganar a gente para tomar a nossa coroa, porque essa coroa, Cristo vai vir e vai nos coroar da imortalidade, sabe? A gente vai ter a vida eterna, como Cristo tem. Entende? Aí o que é que ele fala? Apocalipse 22, versículo 12. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, Cristo vai retribuir aquilo que você fez. Sabe? Que vai ser com essa coroa, que essa coroa é a vida eterna. Ela dura para sempre. Então, a gente está trabalhando a espiritualidade para alcançar o prêmio. Entende? Da vida eterna. Porque aqui a gente morre. A nossa alma, ela vai alcançando estágio até chegar nessa coroação. Entende? Aonde a gente vai ter a vida eterna. Cristo falou, eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Então, por isso que a gente tem que estar aqui no comportamento, né? Para que, trabalhando, que ele vai retribuir isso a gente. Entende? Aí o que é que ele fala mais? A Bíblia. Sobre isso, né? Jeremias 1,
versículo 5. Vamos ler aqui. Jeremias, né? Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes que você nascesse, eu separei e designei profetas para as nações. Então, pessoal, já existíamos. A nossa alma foi separada, veio para aqui para a gente fazer um propósito. Então, precisou Deus tirar do corpo Jeremias, né? Ele foi tirar do corpo e falar para ele, olha, porque ele era jovem, né? Jeremias era jovem, estava com medo de ir lá pregar para aquele povo lá. Aí, o que é que Deus fez? Tirou ele do corpo, arrebatou ele, né? Tirou ele do corpo, saída do corpo, né? E aí falou com ele, ó Jeremias, antes de você se formar no ventre, eu escolhi você para você fazer isso. Agora você não quer ir lá e fazer. Entende? Antes de você nascer, eu separei e designei você como profeta. Então, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito de vida. Antes de formar no ventre da mãe dele, né? De a mãe dele estar grávida, Deus já tinha falado isso. Estava na alma dele, mas ele estava com medo de ir lá fazer isso. Então, o que é que Deus fez? Tirou ele do corpo, né? É assim que acontece às vezes. Às vezes pelo EQM, né? Ou às vezes tira, o cara tá dormindo, aí desperta, tira o cara do corpo, aí mostra o mundo espiritual, ele, ai meu Deus, o que é isso aqui? Aí disse, olha, você tá errando, você veio fazer um propósito e você não tá fazendo. A sua alma tá, a jornada da sua alma tá desviando do propósito que eu mandei você fazer. Então, quando está desviando do propósito, é que você está em pecado. Então, você vai sair do pecado quando você volta para o seu propósito da sua alma. Entende? Precisou Jeremias tirar, Deus tirar ele do corpo para falar isso para ele. Olha, eu já, antes de você formar aí esse corpinho aí da barriga da sua mãe, eu já escolhi você, eu já falei com você, você não lembra. Porque ele estava encarnado, né? Ele não lembrava disso. Antes de você nascer, eu separei e designei você como profeta. Entende? A gente veio com essa missão para cá, para fazer, e depois a gente vai voltar, né? Não é para ficar aqui, mas tem muitas pessoas se atrapalhando aqui nessa realidade e ficando por aqui. Ficando preso o quê? Que ele diz, na roda de Sansara. Tá rodando aí a alma dele. Vai, perde um corpo, aí volta de novo, ganha um corpo, perde de novo, volta. Tá aí. Enquanto não entrar na missão da alma dele. Entende, pessoal? Tem que despertar. Então, aquilo serviu como despertar para Jeremias, que tirou ele do corpo, despertou ele. Aí ele foi e falou para o povo, né? Graças a Deus, pessoal, gravei em 3 partes esse vídeo. Nossa, foi difícil aqui, pessoal falando aí, né? Zoada, não foi fácil, pessoal. Então, é uma luta, né? Espiritual, né? Mas temos que passar essa mensagem para vocês. Espero que vocês ouçam as 3 partes aí e Deus nos abençoe grandemente. Tá certo, pessoal? Agradecer a espiritualidade a vocês pela visualização aí, pessoal. Continue, tá? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!